Prezados irmãos, prezadas irmãs, estamos no terceiro domingo da Quaresma. Nesse terceiro domingo da Quaresma, em todas as leituras, nós vamos perceber que Deus sempre caminha com o seu povo. Deus não nos abandona. O Evangelho de hoje é o maior diálogo que nós podemos encontrar no Novo Testamento. O Evangelho de hoje, que está no capítulo 4 de São João, versículos de 5 a 32, mostra o encontro de duas pessoas com sede. O encontro daquela mulher samaritana que estava com sede de água e Jesus que estava com sede do coração e da transformação dela e de cada um de nós. Para entendermos bem este evangelho, que é longo, mas é um dos mais belos na Sagrada Escritura, eu penso que nós precisamos voltar um versículo, no capítulo 4, versículo 4 do Evangelho de São João. Um versículo, aquele versículo 4, que não aparece no Evangelho de hoje, diz uma mensagem muito simples, muito breve, mas que tem um significado muito profundo. Jesus precisava passar pela Samaria. Nós precisamos entender aquilo que foi o relacionamento entre os judeus e os samaritanos, aquilo que representava a Samaria para os judeus, para entendermos o que Jesus deseja com esse diálogo com esta mulher. Uma breve introdução histórica. Se nós voltarmos no Antigo Testamento, lá pelo ano 720 aproximadamente antes de Cristo, a Palestina, como um território, ele foi invadido por estrangeiros. Os assírios invadiram a Palestina. E quando eles invadiram a Palestina, invadindo uma região chamada Samaria, eles deportaram aproximadamente 5% daquela população. E colonos assírios se instalaram na Samaria e, naturalmente, aquele território que era de um povo fiel, de um povo judeu, de um povo religioso, aos poucos começou a se tornar um território pagão, de deuses pagãos, de costumes pagãos, e começou a se tornar um território onde as pessoas tinham diferentes raças, culturas e sangue. Aquilo foi uma grande agressão para os judeus. Aos poucos os judeus começaram a isolar, começaram a negar que os samaritanos eram um entre eles. Mas a Samaria está bem no centro de Israel, a Samaria está bem no centro da Palestina. Então a Palestina aos poucos começou a ser praticamente considerado dois países, a Samaria, que era dos infiéis, e depois o norte e o sul, que era daqueles que permaneceram fiéis a Deus. Depois do exílio, nós temos o exílio da Babilônia, lá pelo ano 530, quando terminou o exílio. O povo voltou para Israel, voltou pela Palestina e começou a construir um templo. No momento da construção do templo, muitas pessoas estavam ajudando e os judeus negaram a ajuda dos palestinos, negaram a ajuda dos samaritanos. Consideravam que os samaritanos eram pessoas impuras. Sendo negado de ajudar o templo, de frequentar o templo, os samaritanos construíram um próprio templo para eles, que era diferente do templo de Jerusalém. O templo naquilo que nós chamamos de Monte Garazim. E no Monte Garazim, os judeus consideravam aquele local como algo impuro, porque para os judeus o templo era apenas em Jerusalém. Por isso, um dos reis judeus, o rei João Hircano, estamos aqui aproximadamente no ano 160 a.C., esse rei judeu destruiu o templo dos samaritanos. O que o padre quer dizer com isso? Havia um grande conflito, havia uma grande dificuldade de relacionamento entre os samaritanos e os judeus. De repente, no evangelho de hoje, nós encontramos Jesus. Jesus, sendo homem, segundo o contexto da época, ele não podia se encontrar com uma mulher. Jesus, sendo judeu, ele não podia frequentar um território samaritano. E o interessante é que a Sagrada Escritura diz que Jesus precisava passar pela Samaria. Esta necessidade de passar pela Samaria não era uma necessidade geográfica, porque naquela época existiam outros caminhos para ligar
Jerusalém, para ligar a Judéia, de onde Jesus estava saindo, até a Galiléia. O caminho mais comum era o Vale do Jordão. Jesus precisava passar pela Samaria, porque Deus não pode abandonar o seu povo. A história daquela mulher é uma história muito interessante. Normalmente uma pessoa não ia ao poço ao meio-dia para buscar água. Normalmente uma mulher não ia ao poço sozinha para buscar água. Aquela mulher indo ao poço meio-dia, no horário que o sol estava mais forte, indo sozinha, sem ninguém para acompanhá-la, significava que ela estava com vergonha. Significava que ela não queria ser vista pelos outros. Significava que era uma pessoa excluída. Entre os excluídos da Palestina, que eram os samaritanos, havia uma mulher que era mais excluída ainda entre eles. E é lá que Jesus chega. Nesse longo diálogo, onde Jesus senta-se, onde Jesus gasta tempo com esta mulher, nós vamos percebendo que a compreensão que ela tem de Cristo e da verdade, ela vai aumentando aos poucos. Primeiro ela chama Jesus de Senhor, Sir. Uma pessoa com um título respeitoso, eu chamo meu pai, eu chamo pessoas mais velhas de senhores. Primeiro ela chama Jesus de Senhor. Depois ela chama Jesus de profeta. Depois ela chama Jesus de Messias. E no fim do texto ela vai chamar Jesus de Salvador do mundo. Neste encontro nós encontramos, como o padre disse no início da reflexão, dois desejos. Aquela mulher desejava água, aquela mulher desejava matar a sua sede. E Jesus desejava incluir o povo samaritano novamente em unidade com o Pai. Então Jesus se senta e dialoga com aquela mulher. Aquela mulher que desejava uma água apenas para matar sede, aos poucos ela vai percebendo que Deus tem algo muito mais profundo, que Deus tem algo muito mais belo, que Deus tem algo que realmente vai matar a sede do ser humano. Queridos irmãos e irmãs, este texto é muito aplicável para a nossa realidade. Nós vivemos uma geração, uma sociedade onde as pessoas buscam satisfação, água e muitas coisas. Meios de comunicação, no luxo, muitas vezes na vivência de uma sexualidade desenfreada, muitas pessoas na bebida, na comida, nas drogas, muitas pessoas em alguns fanatismos humanos idolatrando artistas. Porém, a verdadeira felicidade, a segurança que o ser humano realmente precisa, ela está em Deus. Se nós olharmos aquilo que está acontecendo em Macau, aquilo que está acontecendo na China, e agora já aconteceu na Europa, que se espalhou até a América do Sul, no Brasil, existem igrejas no Brasil hoje que estão fechadas, que as pessoas nos acompanham apenas pela internet. Como que a vida humana é frágil. Nós gastamos tanto tempo, gastamos tanta energia, gastamos e investimos tantas coisas com águas, com coisas que pretendem nos satisfazer. E elas de fato são importantes com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com os nossos negócios, muitas vezes com o cuidado do nosso corpo. De repente vem um vírus e nos coloca em casa. De repente vem um vírus e nos faz parar. Nos faz parar não porque esta é a vontade de Deus, mas Deus permite tudo isso porque nós precisamos e podemos aprender algo com esta situação. Queridos irmãos e irmãs, como Santo Agostinho dizia, procurava fora de ti, Senhor, mas a verdadeira felicidade encontrava-se dentro de mim. Tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova. O ser humano jamais será verdadeiramente feliz sem a presença de Deus. Essa situação que nós estamos vivendo agora no mundo é uma possibilidade de nos alertarmos, de abrirmos o nosso coração e a nossa mente para percebermos que ninguém está realmente seguro sem Deus.
nós precisamos de Deus. Nós precisamos da nossa fé. Eu penso também que agora é um momento muito oportuno para nós avaliarmos como que nós estamos vivendo o nosso relacionamento com Deus. Em outras palavras, essa situação que o mundo vive hoje está dizendo: nós precisamos nos converter, nós precisamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos nos aproximar de Deus. Padre, como que eu posso me aproximar de Deus? Neste momento, como que eu posso converter o meu coração? Aqui em Macau, por exemplo, aconteceu alguns casos belíssimos de pessoas que passaram muitos anos sem frequentar a igreja. De repente procuraram a nossa livraria católica para comprar a Bíblia, para comprar o texto. Neste momento que nós somos convidados a nos aproximar mais de Deus, primeiro passo, nós podemos e devemos fazer uma profunda revisão da nossa vida. Precisamos ver aquilo que está sendo valor para nós. Precisamos olhar e analisar como que nós estamos conduzindo a nossa história. Eu, como padre, eu fico muito feliz quando eu percebo longas filas de pessoas procurando a Eucaristia. Durante a semana, as igrejas em Macau estão abertas e nós podemos ver inúmeras pessoas, mais do que o normal. Praticamente a participação das missas semanais aqui dobraram. Muitas pessoas entram nas filas para receber a Eucaristia, louvado seja Deus. Mas como é pequena a fila do confessionário. Muitas vezes, como padre, como pastor, aquele que precisa cuidar do povo, eu me questiono: será que todas estas pessoas que procuram a Eucaristia, louvado seja Deus que a procuram, será que elas também procuram a confissão? Será que elas estão em paz com elas mesmas? Será que elas estão em paz, em um profundo relacionamento com Deus? É um momento de nós revisarmos a nossa vida. Segunda realidade, nós precisamos criar momentos e oportunidades para nos aproximarmos de Deus. Deus não é uma ideia, Deus não é uma teoria, Deus não é um livro, Deus é uma pessoa. E Deus, sendo uma pessoa, nós podemos nos relacionar com Ele. Nós podemos conversar com Ele, nós podemos crescer em intimidade com Deus. É momento de nós rezarmos mais. É o momento de nós meditarmos com mais profundidade. É o momento de nós estarmos com Deus. Irmãos e irmãs, o padre encerra a reflexão dizendo assim: a história desta mulher samaritana é a própria história da nossa vida. Nós também queremos água que nos sacia. O Divino Espírito Santo, que é a água viva que Cristo promete. O Divino Espírito Santo que nós já temos, porque já somos batizados. Que o Espírito Santo haja em nós. Que o Espírito Santo encontre um terreno fértil na nossa vida. E quando encontrarmos com Cristo, nós vamos perceber que é exemplo daquela mulher. E o Evangelho encerra-se dizendo assim: aquela mulher, depois que percebeu que Cristo era o Salvador, depois que ela teve um profundo encontro com Ele, ela deixou o seu jarro, aquele que ela trouxe para buscar água, deixou o jarro e voltou para a sua terra para anunciar Jesus. Quando de fato nós nos encontramos com Deus, nós vamos perceber que tudo que nós temos é secundário, porque a verdadeira felicidade, a verdadeira água que mata a nossa sede é o próprio Deus. Que esta situação que nós estamos vivendo em Macau e no mundo inteiro nos ajude a amadurecermos a nossa fé, que nos ajude a nos convertermos, porque a verdadeira felicidade está apenas em Deus. Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio peçamos que também tenhamos a graça de um profundo encontro com Jesus.
Em silêncio, peçamos que Deus nos ajude a amadurecermos a nossa fé. Em silêncio, peçamos que a nossa fé tenha por referência o próprio Cristo e não pessoas. Queremos agradecer, porque mesmo em uma situação tão complicada, tão complexa como aquela que o mundo de hoje vive, Deus continua caminhando conosco. Deus continua ao nosso lado. Deus jamais nos abandonará. Se Deus não abandonou a Samaria, se Deus não abandonou uma mulher com 5 maridos, Ele também não abandonará a cada um de nós. Que acreditemos e propaguemos a nossa fé.